E em Terra e Paixão, Ágata, a ex-mulher de Antônio, reaparecerá e irá revelar um grande segredo de Irene. Caio, ao falar com Rodrigo, descobrirá que sua mãe ainda está viva. E Antônio, ao ver a sua ex-mulher, ficará surpreso e perguntará o porquê dela ter desaparecido. Irene, ao ver Ágata, ficará em choque e fala em voz baixa: essa mulher, o que ela está fazendo aqui? Será que ela veio aqui para revelar o meu segredo? Isso tudo poderá acontecer quando Caio, chamado pelo advogado Rodrigo, for ao seu escritório. Ao chegar lá, Caio entra e, olhando para o advogado, diz: o que era tão importante que precisava ser dito pessoalmente? Rodrigo dirá a Caio para sentar, porque o assunto que ele tem para tratar é muito sério. Caio logo pergunta: mas afinal, o que é que você tem para falar? É sobre minha mãe? Rodrigo confirma: sim, Caio, eu consegui localizar a pessoa que estava usando a identidade dela. Caio interrompe e pergunta: e é a minha mãe, doutor Rodrigo? Rodrigo então responde: pois é, ainda não sei, mas eu te chamei aqui para que a gente fosse junto até o endereço para averiguar, né, Caio? Caio se levanta e, sem perder tempo, diz: mas vamos logo, doutor. Desde quando abrimos aquele caixão e eu vi que estava vazio, eu tô com essa dúvida na minha cabeça se a minha mãe tá viva ou não. Rodrigo então diz: mas hoje, Caio, você terá a tua confirmação. Os dois então saem e lá fora, antes de entrar no carro, Caio pergunta a Rodrigo: será mesmo que a minha mãe tá viva, doutor? Rodrigo responde: é isso que vamos descobrir, Caio. Mas o que eles não sabiam é que Kelvin, que estava ali perto, conseguiu escutar os dois. Kelvin sozinho fala: mas então quer dizer que a Ágata está viva? Então eu tenho que contar isso para Irene. Caio e Rodrigo então vão ao endereço da suposta Ágata. E Kelvin se apressa para contar tudo o que ouviu para Irene. Ao chegar na fazenda de Antônio, Kelvin pede para falar com a Irene. Irene recebe o jovem e pergunta: mas o que você veio fazer aqui? Espero que seja importante. Kelvin então diz: é que eu estava lá na cidade e, por coincidência, acabei escutando uma conversa do Caio e aquele advogado, o Rodrigo. Kelvin então olha para Irene e continua: é que eu ouvi que os dois encontraram a Ágata, a mãe do Caio. Ao escutar isso, Irene fica abalada e diz: impossível, você tem certeza do que você está dizendo? Kelvin confirma e diz que sim, que ele tem absoluta certeza. Irene grita e chama Angelina. A empregada assustada pergunta: o que foi, dona Irene? Irene, sem perder tempo, diz: Angelina, vai atrás do Ramiro e o traga aqui agora. Anda, vai! Ramiro, ao chegar na sala, pergunta à patroa: chamou, patroa? Irene então escreve um endereço no papel e diz: eu quero que você reúna alguns homens e vá até esse endereço aqui. Tá entendendo, Ramiro? Ramiro pergunta o que ele vai ter que fazer. E Irene diz: eu quero que você queime essa casa com tudo que estiver dentro, inclusive uma certa mulher, Ramiro. O capanga, com medo de Antônio, pergunta: mas o patrão tá sabendo? E Irene diz ao capanga: não, e eu vou pagar um extra para que continue assim. Ramiro então sai e Irene, com medo, fala: eu não posso deixar que ela dê aquela carta para o Antônio. O Antônio nunca vai me perdoar se ele ler o que está naquela carta. Ramiro reúne alguns capangas e, ao chegar em frente à casa, ele vê uma mulher que estava lá dentro. É então que ele começa a colocar gasolina na casa e ateia fogo. Ágata, que estará lá dentro, irá ver o fogo, mas não irá ver nenhuma saída para que ela possa escapar. É então que Caio chegará. E Ramiro, ao ver Caio, fugirá com seus capangas. Ramiro dirá: nós temos que sair daqui, cambada, antes que o Caio nos veja. Caio, ao chegar em frente da casa, que estará pegando fogo, irá gritar: mãe, você tá aí? Rodrigo então diz ao jovem: olha, Caio, ali, eu acho que deve ter alguém ali dentro da casa. Caio, desesperado, entra no carro. Ele acelera e acerta a parede da casa com o carro. Ágata, ao sair no meio da fumaça, olha para o seu filho e diz:
Você? Aqui? Caio, o que você está fazendo aqui? Caio se emociona. O jovem respira e, criando coragem, ele explica tudo o que tinha acontecido. Caio então diz: nós abrimos o caixão e não encontramos o teu corpo. E então o advogado Rodrigo, ele conseguiu localizar esse endereço. A Ágata, olhando para Caio, diz: meu filho? Caio, ao ouvir aquilo, pergunta: então você é a minha mãe? A Ágata olha para o filho e o Rodrigo reforça a pergunta: então a senhora é a Ágata? A Ágata responde: sou eu sim. Eu sou a tua mãe, Caio. Caio e Rodrigo perguntam o que tinha acontecido e o porquê a casa ter pegado fogo. A Ágata então diz que não sabe, mas afirma: agora que vocês sabem que eu estou viva, só tem uma pessoa que tem interesse que eu continue morta. Caio olha para sua mãe e pergunta: e quem é, mãe? A Ágata revelará: a Irene, Caio. Ela tem medo que eu use uma carta que a Cândida me deu, aonde fala um segredo que a arruinará com a vida dela. Caio logo pergunta: mas o que é esse segredo, mãe? A Ágata se aproxima do Caio e conta tudo. Caio fica surpreso e diz: então ela foi capaz de fazer isso? Mas o meu pai nunca irá perdoar uma coisa dessas. Não vai não. O doutor Rodrigo interrompe: mas, de qualquer forma, nós temos que denunciar o que aconteceu aqui. A Ágata então diz: mas você acredita que irá acontecer alguma coisa se eu for lá denunciar, doutor? Caio, revoltado, fala: até porque eu tô achando que foi a Irene a fazer isso, mas como foi que ela conseguiu te encontrar, mãe? A Ágata então explicará o seu passado, que antes que ela entrasse em trabalho de parto, ela falou com a Cândida e pediu a sua ajuda para fugir. Caio olha para a mãe e pergunta o porquê dela ter abandonado ele. Mas Ágata explica: eu queria ter te levado comigo, mas a Cândida me convenceu que o melhor seria que você ficasse com teu pai, filho. Até porque eu não tinha nada para te oferecer. A Cândida então pediu a ajuda da Irene, já que naquele período ela já estava interessada no teu pai. Ela me ajudou com a condição que eu desaparecesse para sempre. Caio, inconformado, fala: então aquela mulher sempre soube que você estava viva? Ágata continua dizendo: eu desapareci por algum tempo, mas depois ela me encontrou, depois de muitos anos. E a Cândida, para me proteger, me deu uma carta com o segredo da Irene. E a Cândida ficou com outro, porque assim, se alguma coisa acontecesse com uma de nós duas, nós poderíamos destruir a Irene com essa informação. Caio, olhando para a casa, dirá: mas agora essa carta está queimada. No entanto, Ágata fala: não tá não, eu guardei essa carta em um local muito seguro, Caio. O advogado Rodrigo pergunta: mas e agora o que você irá fazer com essa carta? Ágata olha para o Caio e diz: você me acompanha até a fazenda, meu filho? Eu preciso falar com teu pai e com a Irene. Caio então responde: claro, mãe, até porque metade de tudo aquilo é teu por direito. Aquela mulher, a Irene, não tem direito a nada. Enquanto isso, Ramiro chega até a fazenda e, ao encontrar Irene pergunta: você terminou o trabalho, Ramiro? Ramiro fala que sim. E Irene pergunta: você tem certeza que aquela mulher morreu, não é? Ramiro então diz: certeza, não tenho não. Irene olha para o capanga e pergunta: como assim? Você viu ou não viu o corpo dela? Ramiro logo explica: é que na hora o Caio apareceu e eu tive que escapar, senão o patrão ia saber de tudo. Irene fica revoltada e diz: eu espero pro teu bem, Ramiro, que aquela mulher esteja bem queimada. Caio, Ágata e Rodrigo vão em direção da fazenda do Isla Selva. Ao chegar lá, Caio diz à sua mãe para esperar no carro. Caio, ao entrar, grita chamando a Irene. Irene, ao ouvir os gritos, vai em direção de Caio e pergunta: mas o que foi, Caio? Para que esses gritos? Caio então fala: eu descobri que a minha mãe está viva e que você sempre soube. Antônio, ao chegar na sala, pergunta a Caio: como é que é? A Ágata, a tua mãe, está viva? Não brinque com uma coisa dessas, Caio. O advogado Rodrigo afirmará: eu mesma a encontrei e posso afirmar que ela está muito viva. Antônio fica abalado com a notícia.
E olhando para Irene pergunta: você sabia disso, Irene? Por que você nunca me disse? Irene, nervosa, dirá: mas é claro que isso é uma mentira. E se isso é verdade, Caio, aonde está tua mãe? Caio diz: não se faz de besta, Irene. Você mesmo tentou acabar com ela hoje, colocando fogo na casa que ela estava dentro. E eu aposto que foi o Ramiro que fez esse trabalho. Antônio se recusa a acreditar e chama o capanga Ramiro. Ao chegar na sala, Antônio pergunta a Ramiro: o que você fez hoje que eu não te vi, Ramiro? Ramiro tenta disfarçar, mas Antônio insiste e nota o cheiro de fumaça no capanga e pergunta novamente: e essa catinga de queimado? Confessa, homem, anda! Ramiro então fala: eu fui lá, patrão, e coloquei fogo numa casa onde tinha uma mulher lá dentro. Antônio pergunta quem tinha dado essa ordem. E Ramiro olha para Irene e diz: a senhora me desculpe, patroa, mas eu vou ter que dizer que foi a senhora. Antônio, olhando para Irene, pergunta: mas por quê? Por que você faria isso? Irene, dissimulada, diz: para proteger o nosso casamento, para proteger a nossa família. Caio, vendo o cinismo da madrasta, dirá: você não tem mesmo vergonha na cara. Você fez tudo isso porque tinha medo de perder tudo, de perder todo esse luxo e o dinheiro do meu pai. Irene então responde: mas o que você está dizendo? Eu sou casada com teu pai, eu já teria os meus direitos. Rodrigo corrige Irene e diz: acontece que agora que sabemos que a Ágata está viva, o teu casamento não é mais válido e você não tem mais direito a nada. Mas Irene diz: mas o Antônio nunca iria me desamparar. Caio, rindo, diz: será que não, Irene? Nem mesmo se ele conhecesse o teu maior segredo? Irene fica assustada e pergunta: o que você quer dizer, Caio? E Antônio olha para o filho e diz: o que você está querendo dizer com isso, Caio? Mas antes que Caio pudesse responder, Ágata aparece e diz: deixa, Caio, eu mesmo vou dizer. Melhor, eu vou mostrar. Antônio, ao ver Ágata, dirá: Ágata, mas você tá mesmo viva? Como isso é possível? Ágata dirá: sim, eu tive que escapar e me esconder de você. Antônio pergunta o porquê. Ele diz não entender o motivo dela fugir dele. Se ele sempre a amou, mesmo depois da suposta morte dela, continuou amando ela. Ágata então revela: você me batia todos os dias, você era obcecado, eu nunca quis me casar com você e você sempre soube muito bem disso. Eu sempre fui apaixonada pelo Gentil, mas você me ameaçou e eu concordei em me casar com você, porque temia pela minha vida e pela vida do Gentil. Antônio, furioso, falará: você calha a sua boca, eu sempre te amei. E é assim que você me retribui? Você não vale nada. Antônio levanta a mão para bater em Ágata. Mas Caio se mete na frente e diz ao pai: você nunca mais vai tocar um dedo na minha mãe. Irene, vendo tudo, dirá: sou eu, Antônio, que sempre te amei e sempre te apoio em tudo. Eu sou fiel a você, meu amor. Antônio fala: você, Irene, é a única aqui dentro que eu posso confiar. Ágata, olhando para Antônio e Irene, diz: eu quero ver se você continuará dizendo isso depois que você ler essa carta. Irene, ao ver a carta, corre para cima de Ágata, mas Ramiro a segura. E Caio fala: você não seja doida de tocar um dedo na minha mãe, porque se você fizer isso, eu não sei o que eu posso fazer. Tá ouvindo, Irene? Ágata, se aproximando de Irene, dirá: não precisa se preocupar, meu filho, até porque eu sei muito bem me cuidar. Ela então dá um tapa em Irene e diz: você tá acabada. Ágata, olhando para Antônio, diz: leia você mesmo essa carta. Antônio, ao pegar a carta, começa a ler e, olhando para Irene, pergunta: mas isso é verdade, Irene? Irene pede desculpas e diz: me desculpa, Antônio, isso foi há muito tempo. Mas Antônio dirá: mas se isso aqui é verdade, isso aconteceu quando nós já éramos casados. Você me traiu. Irene, desesperada, começa a pedir desculpas, mas Antônio dirá: primeiro, eu soube que o Daniel
que eu criei como se fosse meu filho. Ele, na verdade, era filho do meu irmão. Agora eu descubro que a Petra é filha do Gentil, daquele velho que armou para me ser preso. Antônio, furioso, expulsa a Irene de casa. E a Ágata fala que a metade de tudo que é dela, ela irá dar tudo para o filho, o Caio. Irene, sem ter para onde ir, irá pedir emprego no bar. Agora me contem aqui, qual o final que vocês gostariam que a Irene tivesse? E me contem também de qual cidade você está nos assistindo. E se você estiver gostando da novela, ative o sininho e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo sobre a novela Terra e Paixão. Isso é tudo e até a próxima. Tchau, tchau!